Lúcifer, ele é muito mal compreendido Você falou, né, na imagem, né? Uma Isso, imagem luciferiana e tal. exatamente. Lúcifer é um nome assim, mais contemporâneo. Lúcifer é a tradução que a gente tem, é mais contemporânea para a palavra original, que é Lux Ferri, que significa portador da luz, aquele que porta a luz. E aquele que porta a luz não é uma entidade, não é um ser. Todos nós podemos portar a luz. Então, quando a gente está falando de Lúcifer, né, do ponto de vista ocultista, não do ponto de vista que... Não é o anjo caído Não, que lutou com o Arcanjo Miguel e tudo mais. não, isso é um mito, né? Dá para olhar os elementos simbólicos para entender o mito. Mas, do ponto de vista ocultista, Lúcifer, ele representa a união de todas as consciências fósforos, dos deuses fósforos. Então, aquilo que eu te falei, eu não falei para você, acho que eu falei para ela. Tá. Quando a gente vai estudar todas as mitologias, as histórias, até os filmes, a gente percebe que todos os deuses que portam a chama, eles estão carregando um conhecimento, eles estão carregando algo que vai iluminar a humanidade, vai iluminar a consciência do homem. Inclusive, o próprio simbolismo do fogo, ele marca uma época, né, quando o homem conseguiu dominar o fogo, uma época de desenvolvimento da psique humana, né? O ser humano, ele se desenvolveu a partir da aparição do fogo, do domínio do fogo, né? Então, quando a gente fala de fogo, a gente está falando de conhecimento, a gente está falando daquilo que ilumina. E o que o fogo tem poder de fazer? Ele tem poder de iluminar o que está escuro. Você acendeu uma tocha no meio de uma caverna, no meio de uma floresta, você viu. Então, Lúcifer, ele representa para nós ocultistas a consciência que ascendeu de um nível de ignorância, de um nível de escuridão, e atingiu gradientes de conhecimento através de desdobramentos de expansão de consciência. Vou resumir. Quando a gente fala de consciência luciférica, a gente não está falando de superstição, a gente não está falando nem de espírito, a gente está falando de mente racional e processos de cognição. Então, você vai ler livros, você vai assimilar conteúdos e isso vai fazer sentido dentro da tua própria mente. Você vai desenvolver uma mente que consegue perceber o mundo e conectar todas as pontas. A consciência luciférica, ela é uma consciência que te impulsiona para o progresso, te impulsiona para invenções. É aquela mente dos inventores, a mente das pessoas revolucionárias, a mente das pessoas disruptivas. Então, para nós ocultistas, Lúcifer representa o caminho do conhecimento e da mente logos. Né? A gente usa, inclusive, no Corpus Herméticos, no Corpus Hermético, que é um livro muito importante para os ocultistas, fala, né, da consciência logos. E a consciência logos, ela nunca está separada do homem. A gente não pode... Você pode ter a sua religião, você pode viver a sua fé, mas você não pode se desconectar da sua mente racional, da sua mente logos. Porque senão você é só um fantoche no meio de um sistema de crenças. Então, entendeu? O pessoal aqui no chat tá perguntando, né, Léo, sobre o que você acha da Lady Gaga. Dizem aí, né, que abriu um portal, que foi um show meio com símbolos ocultistas, as letras, as músicas e tudo mais, né? Eu não cheguei a assistir o show, eu quero assistir porque eu fico muito... Mas você ouviu isso, né? Não, Essas isso a coisas. gente sempre escuta, né? Eu quero assistir para poder O show falar. tem capacidade de ser também um ritual? De abrir um Com portal? toda certeza absoluta. Tem capacidade, com toda certeza. Nossa, o show do Caneta Azul, então, abre as portas do inferno, então, exatamente. né? Exatamente. Toda manifestação de conjunto de pessoas, de energia, vai mexer com uma determinada força. Então, um culto abre um portal, a missa abre um portal, um show abre um portal. Qualquer tipo de show, não só o da Lady Gaga. Qualquer show. Né? Vai trabalhar com uma egrégora específica. Então, assim, eu não vi o show para poder falar, assim, com conhecimento de causa, mas a Lady Gaga traz muitos elementos ocultos, sim. E ela fala do caos, né? Tem muita letra, muita coisa falando dessa magia do caos, né? A gente poderia fazer um programa só sobre isso, porque tem várias coisas referentes ao caos. Tem muito, porque assim... O que é o caos? O caos, ele é a energia primordial contida. Então, você estuda Kabbalah, né? Sim. Você tem uma cara de que estuda Kabbalah. Sim. Então... O próprio Alan Moore,
Alan Moore, não sei, mas o Grant Morrison, que é autor de quadrinhos, ele trabalha com a magia do caos, colocou isso nos quadrinhos dele e tudo mais. Então, o caos, assim, se você for olhar dentro do ponto de vista da Kabbalah até e luciferiano, antes de ter a grande emanação, né, que emanou, que criou todo esse sistema que a gente conhece como o espaço, a Terra, tudo que a gente vê, a energia estava contida, né? A energia estava contida numa força primordial. Certo. Antes do Ain, né? O Ain, Ain Sof Hour. Você lembra dessas emanações, né? Lá no topo da árvore da vida, né? Onde tem Keter, Rockma, Binah. Acima de Keter tem as primeiras emanações, como se fossem as primeiras contrações, antes de vir a grande emanação que criou toda essa nossa realidade. E tudo estava contido num caos primordial, né? Como se fosse uma bola de energia que está ali. Então, quando a gente está falando de caos, a gente está energia da vida, chamando essa força. Sei. Pode ser perigoso, mas pode ser construtivo, porque tudo... Você já reparou que, às vezes, quando te dá algum problema na sua vida, você reconstrói tua vida, assim, de novo? Então, o caos, ele é necessário para você se reinventar. Para você reordenar a sua vida novamente, né? E quando você vai observando o caos e a ordem, você consegue coordenar. Você já percebe alguma coisa que aconteceu, porque nada acontece do nada. Às vezes a pessoa fala, ai, nossa, acabou meu casamento. Não é do nada. Só que às vezes a pessoa não percebeu que aquilo já estava acontecendo. Daí parece que é uma energia muito caótica, a pessoa tem que se reinventar rapidamente. Né? Quando você consegue perceber esses movimentos da tua vida, que as coisas estão começando a ficar difíceis, que as coisas estão começando a ficar caóticas, o que o mago faz? Ele se afasta, olha de longe, volta no passado, percebe aonde começou e começa a reordenar novamente para não estourar um caos absoluto. O que está acontecendo no Corinthians, por exemplo, é magia do caos. Todo dia tem uma notícia caótica lá, né? É dívida nova, é negócio do estádio, é jogador cobrando dívida. Então fizeram alguma coisa lá que precisam... Inclusive, essa questão do caos é muito utilizada na política. É? Você nunca reparou? Do quê? As pessoas, os grandes líderes mundiais e os líderes menores, os presidentes, eles criam situações caóticas para implementar novas metodologias e novos governos. Por isso que eu falo, conhecimento oculto na mão de pessoa errada. Você acha que grandes líderes mundiais não têm magos que aconselham eles? Com certeza tem. Mas porque é o que eles fazem com a civilização. O Trump deve ter, será? Eu acredito que sim. Porque, assim, um cabalista de altíssimo grau, ele é um mago, né? Não significa que ele é do mal. Sim. Não é isso que eu tô falando, né? Mas ele vai aconselhar... Porque, assim, o presidente que toma uma decisão, ele vai impactar toda a nação. Ele vai gerar uma onda. No caso do Trump, até o mundo inteiro. Né? Até o mundo inteiro. E o que acontece? Tem muitas decisões que são tomadas em governos propositais. Eles já fazem premeditado. Isso aqui vai gerar uma onda de caos. Que quando vier o colapso, eu vou vir com a solução.